O teatro moderno, que surgiu entre os séculos XIX e XX, revolucionou a forma de fazer teatro, rompendo com as convenções do teatro clássico e romântico. Em vez de seguir as narrativas idealizadas, o foco passou a ser temas cotidianos e psicológicos, abordando questões sociais e emocionais com mais profundidade. O realismo e o naturalismo foram os primeiros grandes do movimento. O realismo buscou representar a vida com mais fidelidade, enquanto o naturalismo, influenciado pela ciência, procurou mostrar a sociedade como um reflexo direto da realidade. Dramaturgos como Ibsen e Chekhov retratavam a vida das pessoas comuns e seus conflitos internos. Outro marco importante foi o sistema de Stanislavski, que transformou a atuação. Em vez de atuar com base em gestos e falas decoradas, ele propôs que os atores mergulhassem nas emoções de seus personagens, criando uma interpretação mais verdadeira e conectada. Isso teve uma imensa influência no teatro e no cinema contemporâneo. Além disso, o teatro moderno também explorou novas linguagens cênicas, como o uso da máscara. Figuras como Jacques Coupeau buscaram ressuscitar o uso da máscara não apenas como um acessório, mas como uma ferramenta para desenvolver a expressividade do ator. Essas inovações abriram um caminho para o teatro contemporâneo, influenciando movimentos posteriores, como o teatro do absurdo e o teatro épico de Bertolt Brecht. O teatro moderno foi, sem dúvida, um marco na história da arte cênica. Contextualizando o histórico da época em que ocorreu o teatro moderno, que foi no século XIX e se manteve até o século XX. O período ele foi marcado por guerras, lutas sociais e culturais, uma grande mudança de visão para a sociedade, uma forte influência do que ficou conhecido como o modernismo e as suas fases. No final do século XIX, os movimentos do realismo e naturalismo foram os principais que começaram a moldar o teatro e a sua forma clássica, focados em retratar o teatro de forma mais realista e naturalista, de forma com que o teatro se tornasse uma representação mais fiel da vida. Os principais dramaturgos da época foram o Henrik Ibsen e o Anton Chekhov. Eles fizeram um grande papel nessa transição do teatro, trazendo as questões mais sociais, psicológicas e filosóficas. Durante o início do século XX, em 1900 até 1930, o teatro moderno passou por uma série de mudanças estéticas que transformaram o teatro, mudando sua linguagem teatral. Houveram mudanças nas formas de encenação, o uso do espaço cênico, a estrutura narrativa, temas abordados e toda a sua estética visual. Começando pela quebra da estrutura clássica. No teatro moderno, com o movimento realista, a estrutura de 3 atos usada no teatro clássico e Renascimento foi repensada. As peças começaram a ter uma narrativa muito mais contínua, menos previsível e com tramas mais focadas no cotidiano e na psicologia dos personagens, ao invés de se estruturar em grandes eventos ou heróis épicos. A estrutura deixa de ser lógica ou épica, e isso torna dramática. O foco passou totalmente a ser o conflito interno dos personagens, dando a maior complexidade no psíquico do personagem e as suas questões sociais, pessoais, ao invés de personagens que seguiam os modelos heróicos ou divinos, estereotipados. Sobre os cenários realistas, com o naturalismo e o realismo, houve uma busca por cenários mais realistas e detalhados, que representassem com fidelidade os espaços do cotidiano. Isso tornou a experiência teatral mais imersiva, aproximando a conexão do público com a trama. E os espaços cênicos não convencionais, com o início dos movimentos expressionistas e o futurismo, começaram a explorar os cenários abstratos, muitas vezes distorcidos, criando cenários surreais. O uso do espaço cênico deixou de ser somente funcional e passou a ser um reflexo das emoções e psicológicas do personagem. Houve uma inovação também na parte da iluminação e dos efeitos visuais. O uso da iluminação foi revolucionado no início do século XX. A introdução da luz elétrica no teatro permitiu um controle mais preciso na atmosfera, criando os efeitos dramáticos, como a utilização das luzes fortes e sombrias para destacar certos momentos e criar uma sensação de tensão ou mistério. Além disso, o uso dos efeitos especiais e projeções foi explorando especialmente
pelos futuristas, para criar as atmosferas visuais inovadoras, e no teatro expressionista para intensificar as emoções dos personagens. As inovações estéticas do início do século XX foram fundamentais para a transformação do teatro moderno. Ao romper as convenções estabelecidas do passado, os dramaturgos e encenadores trouxeram uma abordagem mais experimental e diversificada, que refletia as mudanças sociais, culturais e filosóficas da época. O teatro, portanto, passou a ser um campo de questionamento e de exploração do mundo moderno, com as novas formas de expressão, novas linguagens e uma busca por interagir com a realidade psicológica, política e existencial dos indivíduos. Escritor, pedagogo, ator e diretor de teatro, mais conhecido como Stanislavski, revolucionou o teatro realista e naturalista ao desenvolver um sistema de interpretação totalmente baseado na verdade cênica. Seus principais conceitos incluem a memória emotiva, que utiliza emoções reais para dar a autenticidade à atuação, o círculo de atenção, para manter o foco na cena, e a definição de objetivo e superobjetivo, que guiam as ações do personagem. Além disso, a construção do papel passa pelas 6 perguntas fundamentais, pela técnica das ações físicas e pela magia do ser, que ajuda o ator a se conectar com a situação do personagem. Seu método influenciou profundamente o teatro e os cinemas modernos. O teatro naturalista e realista surgiu no século XIX como uma reação ao teatro romântico e melodramático, buscando a maior verossimilhança na atuação, nos cenários e nos enredos. Inspirado pelo positivismo e pelo determinismo de pensadores como Augusto Comte e Émile Zola, o teatro naturalista procurava representar a realidade humana de forma científica e objetiva, enquanto o realismo focava na observação fiel da sociedade e nos conflitos cotidianos. O teatro realista enfatizava personagens psicológica e socialmente complexos, diálogos naturais e cenários que imitavam ambientes reais. O teatro naturalista levava o realismo ao extremo, apontando temas como desigualdade social, violência e hereditariedade. Seus cenários eram hiperrealistas e seus personagens influenciados pelo meio e biologia. No sistema Stanislavski existiam principais conceitos. O primeiro é método de interpretação, que busca a verdade cênica, ou seja, tornar a atuação mais natural e convincente. Memória afetiva. Os atores devem recordar emoções reais de suas vidas para aplicá-las na interpretação, tornando-as mais autêntica e envolvente. Terceira, círculo de atenção. Concentração na cena e no momento presente, ignorando distrações externas para manter a imersão e a conexão com outros atores. Quarta, o objetivo e superobjetivo. O objetivo, o que o personagem quer em uma cena específica. Superobjetivo, o desejo central que move o personagem ao longo de toda a peça. Quinto, as 6 perguntas fundamentais para construir um personagem. O ator deve responder: quem sou eu? Onde estou? O que eu quero? Por que eu quero? Como alcancei isso? O que me impede? A sexta, ações físicas. A ideia de que a verdade emocional pode ser alcançada por meio da ação física. Se o ator se comporta como um personagem, as emoções correspondentes surgem naturalmente. A magia do ser. O ator deve se perguntar: e se eu estivesse na situação do personagem? Para imaginar e sentir as circunstâncias da cena de forma convincente. A verossimilhança e a naturalidade. O teatro realista e naturalista buscava se afastar da teatralidade exagerada, preferindo atuações mais próximas da vida real, como personagens psicológica e emocionalmente complexas. Continuando falando sobre alguns conceitos apresentados, vamos falar sobre a teoria de Stanislavski, o que ele usava dentro dos palcos. Ele buscava e preservava totalmente pelo naturalismo e o realismo. Ele ia totalmente contra o que era apresentado aos palcos no mundo afora. Ele buscava essa interação do público para o palco, tentando trazer todos para dentro do palco, de uma maneira totalmente naturalista e realista do que ele apresentava. Vamos apresentar agora aqui alguns vídeos, onde vocês vão ver claramente essas teorias sendo colocadas em palco. Sabe onde eu fui hoje? Onde? A cartomante.
A tal que me recomendaram. Você é teimosa, eu disse pra não ir, né? Pois olha, fui e não me arrependi. Ela me abriu os olhos direitinho. Ai, tapioso, sim. Duvido. Querem saber o que ela foi dizendo logo de cara? Para que eu tomasse cuidado, muito cuidado com uma mulher loura. A Falecida é uma peça de Nelson Rodrigues, né? Está fazendo agora em torno de 70 anos que ela foi escrita. É a história de Zulmira, uma mulher que vive no subúrbio do Rio de Janeiro, né? E ela quer mudar a vida dela, ela quer ascender socialmente, ela quer ter novas emoções. Só que ela está presa a um casamento com o Tuninho, que é um cara que está desempregado, pensa basicamente em futebol e não resolve muito a vida. E é a busca dessa mulher para uma redenção. E essa redenção ela acha que vai conseguir através da morte. É ver para crer. Não faça isso. Eu sou uma mulher casada. Ah, mas já aconteceu tudo entre nós, o máximo. Seu mascarado. Agora é tarde e Inês é morta. Então, um só. E o marido, hein? Trabalhar com a Camila Morgado está sendo um presente assim, para mim. Primeiro que ela é obcecada também, né? De entrar no papel, de estudar, de ir no limite da personagem. Ela tem uma evolução no espetáculo. A personagem da Zulmira, ela é a locomotiva, né? É a grande protagonista. E ela vai conduzindo aquela história, vai conduzindo de uma maneira brilhante e tem um crescente, né? nessa obsessão da Zulmira, né? de querer essa ascensão, essa redenção através da morte. E isso não é uma coisa que é de supetão, ela vai construindo durante o espetáculo e vai trazendo o público junto. É muito impressionante o trabalho dela. A direção do espetáculo, né, do Sérgio Modena, ela coloca a gente o tempo todo no universo da morgue, do velório. A nossa encenação, né, e a opção de direção do Serginho é de um profundo bom gosto. Assim. O texto do Nelson está inteiro lá e ele, sem medo de ser feliz, ele transita tanto no cotidiano quanto no trágico. É considerado uma tragédia carioca, né? E a gente embarcou completamente, porque o tempo todo nós acreditamos que a palavra do texto do Nelson era mais poderosa do que qualquer coisa. Vai, diz! Anda! Vai! Alto! Estou traindo meu marido. Repete! Estou traindo o meu marido. Mais alto! Estou traindo meu marido! Compreendeu? Tom, que não pode se levantar, que não pode ficar em pé, que não pode se endireitar. Tom. Estou muito feliz que você esteja aqui, Tom. Eu estudei nas melhores escolas, agora eu tenho bosta de vaca na sola do meu sapato. Você me impressionou um bocado. É, e você não me deu escolha. Nós estamos perto demais. Jamais! Você é durão, hein? Eu sou um homem! Eu sou um pedaço de carne! Acho que meu irmãozinho escolheu uma ótima mentira. Você sempre tem uma pala no porta-malas do seu carro. Eu bebi, eu dormi. Onde é que tá o Tom? Tira daqui! Diretrizes dos encenadores no teatro realista e naturalista. No teatro realista e naturalista, os encenadores tinham a diretriz de criar cenários e figurinos autênticos, que representassem fielmente a vida cotidiana. A ideia era que os espaços fossem tão próximos da realidade quanto possível. Isso envolvia a recriação de ambientes domésticos da classe média ou de classes mais baixas, como salas de estar, cozinhas ou ruas, com atenção aos detalhes. O figurino também seguia essa linha, buscando retratar com precisão a vestimenta das classes sociais retratadas na peça.
A interpretação dos atores no teatro realista e naturalista era marcada por uma busca pela naturalidade. O encenador orientava os atores a deixarem de lado exageros, os gestos teatrais tradicionais e buscando representações de emoções, comportamentos mais próximos da realidade cotidiana. Os atores deveriam se portar e falar como pessoas reais, com impressões e posturas naturais. E suas performances eram sustentadas por uma compreensão profunda das motivações psicológicas e sociais dos personagens. Falando agora sobre o texto, o encenador do teatro realista e naturalista, ele trabalhava com textos dramáticos que refletissem a realidade da vida cotidiana, sem idealizações ou melodramas. O diálogo deveria ser coloquial, direto e carregado de nuances que refletissem as complexidades das relações humanas. Encenadores como Stanislavski no teatro realista ou Antonin no naturalismo orientavam os atores a se basearem em situações e comportamentos plausíveis, muitas vezes trazendo questões sociais, psicológicas e existentes à tona. Em ambas as vertentes, os encenadores se preocupavam com o aprofundamento do conflito psicológico e social dos personagens. No teatro realista, as peças exploravam as questões familiares, sociais e morais, muitas vezes gerando tensões no público sobre comportamentos normais ou questionáveis, como nas obras do Ibsen. No naturalismo, o encenador se concentrava em como os fatores como a pobreza, a classe social, a hereditariedade influenciavam a vida dos personagens, né? A ideia era de que os personagens fossem um reflexo das suas circunstâncias e muitas vezes sem poder de escolha. No naturalismo, os encenadores seguiam um princípio de observação científica para encenar a peça, baseando-se em teorias científicas como a do Darwin e Zola. Os encenadores trabalhavam para representar as condições e influências sociais, biológicas e psicológicas que determinavam as ações e os comportamentos dos personagens. Isso envolvia estudar minuciosamente os aspectos da vida dos personagens, por exemplo, o impacto de uma vida de pobreza ou a influência da hereditariedade no comportamento. No teatro realista, a direção procurava uma conexão emocional do público com os personagens, mas sem cair no sentimentalismo excessivo. Já no teatro naturalista, alguns encenadores como Zola aplicavam a técnica do distanciamento emocional. O objetivo não era criar empatia imediata, mas provocar uma reflexão sobre o impacto das condições de vida dos personagens. Em peças como Bertolt Brecht, esse distanciamento era aplicado como um intuito de incitar o pensamento crítico, embora isso se distancie um pouco da abordagem realista clássica. Sobre a preparação dos atores, os encenadores como Stanislavski, que foi fundamental para o teatro realista, criaram técnicas para o preparo psicológico dos atores. Os atores não apenas decoravam o texto, eles eram orientados a entrar na psicologia do personagem, entender as suas motivações e agir de forma coerente com o que cada personagem passava. No teatro naturalista, a direção era ainda mais orientada pela observação do comportamento humano e situações externas. E os atores eram incentivados a explorar como as circunstâncias externas, como por exemplo o contexto da pobreza ou doença, influenciavam suas reações. Os encenadores naturalistas defendiam uma encenação de rigor científico, onde os detalhes não eram meramente decorativos, mas também parte de uma construção de um ambiente que refletisse as forças determinantes que moldavam os personagens. Isso incluía desde o comportamento até os objetivos em cena, que deveriam ser representações precisas da vida cotidiana. No teatro realista e naturalista, os encenadores desempenharam um papel fundamental em criar uma encenação que fosse fiel à realidade, com a atenção meticulosa ao detalhe e uma abordagem psicológica profunda. As diretrizes seguiam a ideia de retratar as condições e complexidades humanas de forma totalmente verossímil, com cenários autênticos, atuações naturais e um foco nos conflitos internos do personagem. O objetivo era provocar uma reflexão sobre a sociedade e o comportamento humano,
sem recorrer a idealizações ou exageros emocionais. Os cenários no teatro realista e naturalista são projetados para criar uma representação fiel da realidade, reforçando a ambientação e a verossimilhança da história. Diferente dos movimentos anteriores, que utilizavam cenários estilizados ou simbólicos, o realismo e o naturalismo priorizam ambientes detalhados e funcionais, proporcionando maior imersão ao público. Para garantir essa fidelidade, a reprodução dos espaços cênicos é meticulosa, com casas, ruas, escritórios e bares recriados de maneira precisa, incluindo objetos autênticos que reforçam a sensação de realidade. Grande parte das cenas se passam em espaços fechados, como salas de estar, cozinhas e quartos, enfatizando o drama familiar e social. Os móveis e objetos não são meramente decorativos, mas possuem uma função real dentro da cena, sendo usados pelos atores de forma naturalista, como, por exemplo, em uma mesa de jantar, onde os personagens realmente comem. A iluminação também segue essa lógica de naturalidade, evitando efeitos dramáticos e coloridos. Em vez disso, busca-se imitar a luz do dia entrando por uma janela, ou a iluminação de lâmpadas e velas à noite, contribuindo para a credibilidade da encenação. Outro elemento essencial é a presença de detalhes do cotidiano, como jornais, quadros, relógios e utensílios domésticos, que ajudam a compor o ambiente de maneira crível. O figurino e o cenário estão sempre interligados, reforçando o contexto social e psicológico dos personagens. No naturalismo, essa relação entre o ambiente e os personagens é ainda mais profunda, pois acredita-se que o meio influencia diretamente suas atitudes e comportamentos. Essa ideia aparece claramente em peças de Émile Zola e August Strindberg, onde cenários degradados refletem a miséria e a opressão social, contribuindo para a construção dos conflitos dramáticos. Algumas montagens icônicas demonstram bem esses princípios. Em Casa de Bonecas, de Henrik Ibsen, o cenário detalhado de um lar burguês enfatiza a opressão vivida pela protagonista. Já em O Jardim das Cerejeiras, de Anton, o casarão aristocrático, em decadência, simboliza as transformações sociais na Rússia. No Brasil, Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, apesar de trazer elementos expressionistas, mescla cenários realistas que retratam o Rio de Janeiro da época. No teatro realista e naturalista, o cenário não é apenas um plano de fundo, mas uma extensão da narrativa, ajudando a contar a história de forma visual e integrada à atuação, tornando a experiência teatral ainda mais próxima da realidade. No teatro realista, por exemplo, os figurinos desempenham um papel fundamental na construção da verossimilhança das cenas, refletindo com precisão a época, a classe social e a personalidade dos personagens. Diferente do teatro clássico, que frequentemente utilizava roupas estilizadas ou simbólicas, o figurino nessas correntes busca ser discreto, funcional e fiel à realidade, evitando exageros e reforçando a naturalidade das interpretações. A escolha das vestimentas segue um rigor histórico e social, garantindo que os trajes sejam compatíveis com o período retratado na peça. Os materiais e tecidos utilizados também variam de acordo com a classe social do personagem, como tecidos finos para os mais abastados e roupas gastas para trabalhadores e pessoas em condições mais humildes. Além disso, os figurinos no teatro realista e naturalista são inspirados no cotidiano, ou seja, são semelhantes aos que as pessoas realmente usariam, sem a presença de cores vibrantes ou adereços exagerados que poderiam desviar a atenção da autenticidade da cena. Outro aspecto importante é o envelhecimento e a personalização das peças. Para aumentar a credibilidade, os figurinos podem ser propositalmente desgastados, simulando o uso contínuo ao longo do tempo. Além disso, ajustes na costura ajudam a expressar traços de personalidade do personagem, como roupas mais apertadas para figuras rígidas e formais, ou trajes mais largos para personagens mais relaxados e despreocupados. O figurino também acompanha a jornada do personagem, podendo mudar conforme sua situação financeira ou emocional, que se transforma ao longo da peça. Esses princípios podem ser observados em diversas montagens teatrais. Em Casa de Bonecas, de Henrik Ibsen, as roupas femininas refletem a opressão da sociedade vitoriana, destacando as limitações impostas às mulheres da época. Já em O Jardim das Cerejeiras, de Anton,
Os figurinos realistas evidenciam um contraste entre a aristocracia decadente e as ascensões de novos ricos. No teatro brasileiro, as montagens de Nelson Rodrigues seguem essa abordagem, utilizando figurinos que representam a vida urbana e os dramas familiares de forma naturalista. No teatro naturalista e realista, os figurinos não são apenas um elemento estético, mas uma extensão da psicologia do personagem e do contexto social. Ele contribui para uma representação mais autêntica e coerente da realidade no palco, auxiliando na imersão do público e na construção da narrativa teatral.